E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Se der certo, 5 matérias, tá? Porque, rapaz, pensa numa sexta-feira que tá corrida. Por isso que a gente acorda cedo para trabalhar, para trazer as notícias para você, já para você ficar inteirado nessa sexta-feira. Primeira matéria, o Trump foi lá na convenção de Davos. E ele falou bastante coisa ali, tá? Só que eu vou trazer para você, eu vou trazer só o que eu achei importante. O que é que ele vai pleitear a redução da taxa de juros americana. Isso repercutiu? Repercutiu. Tanto que houve venda de dólar nos Estados Unidos e compra de ienes no Japão. Então deu aquela oscilada no câmbio de novo. Tá? Esse tipo de coisa é perigoso. Tem que tomar um certo cuidado, principalmente para você que pretende investir aqui no Japão. Essas diferenças cambiais fazem total diferença, porque às vezes você pode comprar, o seu dinheiro pode valer mais, comprar menos ou comprar mais, e nisso também pode alterar a bolsa. Como a bolsa, no momento da gravação desse vídeo, a bolsa ainda não abriu, então nós não sabemos a repercussão que vai dar na bolsa, tá? Na Nikkei 225 aqui no Japão. Mas, né, vida que se segue. Como a gente está trabalhando bem cedo, continuando aqui. Relatório mensal do governo japonês. Você já sabe, né? Não ficou lá aquela Brastemp, tá? Então, terceira matéria. Já saiu a especulação que o BOJ vai aumentar a taxa de juros hoje. Vai para 0,5%. Tá? De acordo com os especuladores. Então, pulando a matéria aqui. Quarta matéria. Aumentou a venda nos supermercados. Ah, japonês está vendendo bastante assim? Não. Aumentou os valores. A quantidade comprada diminuiu. Por causa do que? A inflação come o poder de compra. E a última matéria. O governo japonês disse que teve um superávit como é que fala assim? Na parte comercial no Japão em dezembro. Você vê que eu até engasgo para falar porque não desce, tá? Como é que fala assim? Para mim é falácia, mas de acordo com eles, tá? Tanto que a diferença de um para o outro foi de 1%. Tá? Então é aquela velha história. Eu particularmente não acredito. Mas vida que se segue, né? Então vamos lá começar com as matérias aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Porque aqui nós não temos firula. Principalmente se você quer investir, quer ficar sabendo, como é que fala assim, das pequenas coisas que acontecem no mercado que vai fazer a grande diferença na hora que você for investir, tá? Mas vamos lá. O Trump participou da Davos, né? Ele falou sobre as taxações e etc. O que não é novidade para quem acompanha o canal ou acompanha a geopolítica aí. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Se você não quiser fabricar seus produtos nos Estados Unidos, de acordo com um discurso que ele fez, você é livre para fazê-lo. Mas nesse caso você simplesmente terá que pagar um valor de tarifa diferente do que está acostumado, disse ele, observando a imposição de tarifas sobre produtos de outros países, né, que ele expressou a intenção de fazer. Então ele disse: se você fabricar nos Estados Unidos, reduziremos o imposto corporativo de 21% para 15%. Então você já sabe que no mínimo 21% o Japão vai ser taxado. Tá? Em outras palavras, alcançaremos a alíquota de impostos mais baixos. Então, o Trump ele tem a intenção de quem for fabricar nos Estados Unidos pagar uma alíquota de 15%. Mas era aí, quem acompanha o canal deve se lembrar de quando o Kishida entrou no poder, eu comecei a falar esse tipo de coisa. Por que ele não fez esse tipo de política? Era esse tipo de política que eu vim pregando
todo o governo Kishida, que ele tinha que ter feito, ele não fez para alavancar o Japão. O Ishiba está fazendo isso aqui nem de longe. Imagine de perto, nem de longe ele está fazendo isso aqui. Então era esse tipo de política que eu estava falando que era para fazer. Claro que as alíquotas podem ser diferentes, só que era para impulsionar a quantidade de empregos no Japão. E o que o Trump vai fazer é para impulsionar a quantidade de empregos nos Estados Unidos. Olha aí. Então você vê que, por mais que critiquem o Trump, ele está fazendo algo pelos americanos. E o Ishiba está fazendo o quê? O Kishida não fez bosta nenhuma, desculpa o termo. O Ishiba está fazendo o quê? Por enquanto está fazendo nada. Só que ele está viajando menos que o Kishida, o que já gasta um pouco menos do dinheiro público japonês. Mas de qualquer maneira, tá? Os caras estão indo na contramão do que deveria ser feito, né? Esta é uma declaração para a comunidade internacional da sua política econômica, de atrair investimentos privados para os Estados Unidos, sob o princípio de América em primeiro lugar, tá? Que é o Americans First, né? Só que essa parte aqui, tá aí, tudo bem, faz parte ali. Só que esse trecho que me chamou a atenção. Enquanto isso, Trump disse que solicitaria aos países produtores de petróleo, no caso a Arábia Saudita e a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e tem a OPEP Plus também, tá? Que a Rússia faz parte, que reduzissem os preços do petróleo bruto. E ele disse: se os preços do petróleo bruto caírem, exigirei imediatamente uma redução na taxa de juros. Se os preços caírem, ele diz, no caso o Trump, disse que vai solicitar ao Fed que reduzissem a taxa de juros. Foi nisso aqui que começou a dar toda a confusão cambial de hoje. Porque muita gente começou a vender, como é que fala assim, vender dólar para comprar iene. Porque dependendo vai cair a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é bom para quem quer ganhar dinheiro assim rápido? Não, isso é horrível. Só que nesse caso aqui o Trump vai querer fazer isso na canetada. Isso é perigoso pra caramba. Eu sei que vai ter petista que não vai gostar, tá, do que eu vou falar agora. Mas isso aqui é um exemplo do que aconteceu. Vocês lembram quando a Dilma estava no poder no Brasil? Que ela tentou baixar a conta de luz na canetada? Tanto que ela falou assim, que quem não abaixasse a conta de luz, eles não iriam renovar as concessões, etc. Vocês viram o rebu que deu? E depois o que aconteceu anos depois, quando a conta apareceu? Isso aqui é um dos perigos, tá? Então por isso que muito investidor estava correndo, né, como é que se fala? Dos Estados Unidos, depois que o Trump falou isso. Então é aquela velha história. Tudo que o Trump está fazendo, como eu falei no outro vídeo, eu vou ressaltar nisso. Por enquanto é só uma política inflacionária. É tenso? É tenso pra caramba. O cara quer dar uma de marrento? Tá dando uma de marrento. Só que pode levar consequências bem ruins, tá, para os Estados Unidos. Se esse plano de trazer mais empregos para os Estados Unidos não der certo, ele vai ser um tiro no pé. Tá? Então o troço vai ficar tenso, né? Então, pulando aqui de matéria para poder dar tempo. Esse tipo aqui é aquele que eu sempre falo em todos os vídeos. Esse aqui é o tipo de relatório econômico do governo japonês que eu gosto de trazer para você. Porque em cima disso aqui dá para você ter uma ideia de como está a saúde do Japão. Tá. No seu relatório econômico mensal de janeiro, você vê que quando a coisa está ruim, eles demoram para soltar os relatórios econômicos. Vocês viram que nem o de dezembro ele soltou, para falar a verdade. E eles soltam já o relatório rápido. Você vê que o mês de janeiro nem acabou, e eles já estão soltando o relatório econômico de janeiro, o que não deveria. Porque ainda falta o que praticamente? Mês de janeiro é 30 dias, 31 dias? Eu não sei. Se for 30 dias, tem pelo menos mais 6 dias. E nesses 6 dias pode acontecer uma reviravolta muito grande. Que pode dar
como é que se fala assim, uma nhaca muito grande, tá? Os famosos terremotos, problemas de cambiais, etc. Mas o governo japonês se antecipou e já trouxe, tá? Então eu vou trazer esse relatório para você aqui já para você ter uma ideia. O relatório econômico mensal de janeiro, o governo manteve sua avaliação básica do estado atual da economia, que é a seguinte: embora algumas áreas permaneçam paralisadas, ele não falou quais áreas, a economia está se recuperando moderadamente. Então você viu que tem áreas que estão paradas. Ele falou quais? Não. Por isso que eu desconfio muito do relatório do déficit fiscal do Japão que ele soltou. Que ele falou que ele está no azul esse mês. Mas, de qualquer maneira, né, continuando aqui. Entre estes, no caso assim, as indústrias ali, o consumo pessoal continua a ser frugal. Adoro essa palavra, frugal. Devido aos aumentos de preços do arroz e dos vegetais. Mas o consumo individual está a abrandar algumas áreas, devido ao aumento dos rendimentos disponíveis aos aumentos salariais e o aumento moderado do consumo das refeições fora de casa. Embora a situação permaneça, há sinais de recuperação. É aquela velha história igual do supermercado. Subiu o preço do arroz, subiu o preço do repolho, subiu o preço do raio da selga também. A selga praticamente quase triplicou o preço também. O famoso hakusai, tá? Então, você vê que os restaurantes eles são obrigados a aumentar os preços. E aí, você vê que deu problema de gripe aviária no Japão, com mais de 5 milhões de abates de frangos. Então, isso alterar o quê? O preço do carne de frango e o preço dos ovos aqui no Japão. Então, já dá para você ter uma ideia que subiu o preço. Então, eles falam que melhorou as vendas nos restaurantes. Não. Só aumentou o preço. Não melhorou. É igual quando eles falam, aumentou as vendas no supermercado. Não, não aumentou as vendas, diminuiu, pelo contrário. Só que aumentou o preço, então ganha-se mais gastando pouco. Mas continuando aqui. Além disso, mantivemos a nossa opinião de que a produção corporativa está estável devido à demanda constante por equipamentos de fabricação de semicondutores. Então você vê que a demanda, eles se basearam a parte corporativa só na parte dos semicondutores. A parte da automobilística, equipamentos pesados e outros não. É só por causa dos semicondutores. Então você vê que os relatórios são bem chulos, para não falar outra coisa. No que diz respeito a investimento de capital, mantivemos nossa opinião de que os movimentos estão a acelerar, uma vez que a introdução de software através da digitalização é constante. Então, o que isso quer dizer? Que eles estão fazendo investimentos em software, não em hardware. E quem precisa, no caso assim, de trabalhadores, é a parte de hardware. Não é a parte de software. Software, dependendo da pessoa, uma pessoa só, ela faz automação e acabou. A parte de hardware, dependendo, é uma pessoa para um maquinário. Dependendo da situação, ou uma pessoa para 2, 3 maquinários. Mas ainda assim precisa de pessoas, diferentemente do software. Então já dá para você ter uma ideia que o investimento de capital para a contratação de pessoas no Japão está bem baixo. Porque software consegue fazer automações, controles de macros e outras coisas que tiram, como é que faz, a necessidade de ter várias pessoas fazendo o mesmo trabalho. Relativamente à situação do emprego, mantivemos a nossa opinião de que há sinais de melhoria, uma vez que a escassez de mão de obra continua. Você vê que eles continuam falando de escassez de mão de obra. Com esse monte de gente desempregada que tem aqui no Japão. Mas vamos continuando. À luz dessas circunstâncias, o gabinete manteve sua avaliação básica pelo 6º mês consecutivo. Então você vê que são 6 meses que não mudou.
Embora permaneça com alguma estagnação, a economia está se recuperando moderadamente. Então você vê que tem 6 meses que não muda. Ainda assim, eles soltaram um relatório que o déficit do Japão teve um superávit. Por isso que eu falo que nesse ponto eu acredito que seja muito mentira. Mas é aquela famosa manipulação de dados. Por outro lado, no que diz respeito às perspectivas futuras, é necessário prestar muita atenção às tendências das políticas lançadas pelo presidente dos Estados Unidos, aos aumentos de preços e ao impacto na situação no Oriente Médio. O Oriente Médio nem tanto, né? O negócio é mais por causa do Trump. Pulando aqui. O BOJ. Aumento na taxa de juros hoje, se eles não pipocarem. Tá? A reunião de política monetária do Banco do Japão começou no dia 23. Começou ontem. Tá? Em preparação para as novas subidas da taxa de juros. O Banco do Japão tem monitorado de perto as políticas do presidente americano Donald Trump e lançará imediatamente após a tomada de posse, bem como os movimentos do mercado financeiro. Mas muitos acreditam que não haverá grande impacto nas perspectivas atuais para a economia e os preços. Porque por enquanto o Trump não citou Japão ainda. Deixa ele começar a citar, você vai ver o rebu que vai dar. Na reunião, o BOJ deverá considerar um aumento na taxa de juros para cerca de 0,5%. Então, estava 0,25, vai subir mais 0,25%. A reunião de política monetária do BOJ, que está sendo realizada, que vai ter 2 dias de duração, hoje é o último dia, tá? Acredita-se que o EDA e os outros membros do Comitê de Política tenham trocado opiniões sobre a situação econômica e de preços. Até agora o BOJ, no caso o Banco do Japão, indicou que gostaria de confirmar um movimento de aumentos salariais em preparação para o sindicato da primavera, bem como as políticas e tendências dos Estados Unidos, no caso assim, do Trump, no mercado financeiro ao decidir aos aumentos adicionais da taxa de juros. Além disso, existe uma opinião crescente de que as políticas lançadas pelo Trump imediatamente após sua tomada de posse e as tendências de mercado financeiro não têm grande impacto na perspectiva para a economia e os preços. Isso por enquanto, é aquela velha história que eu estou falando. Ele não citou Japão ainda. O negócio dele, os primeiros alvos são Canadá, México e China. Ele já está falando da União Europeia. Então são 4 o alvo dele. Tá? Por enquanto a parte da Ásia aqui, né, por enquanto a parte do Japão está meio quieta. A Ásia não digo que ele está falando da China. Né? Então vamos ver o que vai dar. Continuando aqui, então o BOJ deverá realizar uma revisão final acima exposto e considerar um aumento da taxa de juros para 0,25%. No caso, vai chegar a 0,5%. Se o Banco do Japão decidir aumentar ainda mais as taxas de juros, será a primeira vez desde a sua reunião de julho do ano passado. Então você vê que aqui isso é uma mera especulação. Especularam com uma beleza aqui. Porque não falou quem deu a ideia, quem deu a dica, nem nada. Só estão falando. Tá? Então pode ser que... Mas como a matéria saiu na NHK, que é a televisão estatal do governo japonês, pode ser que tenha... Onde tem aquela ideia. Onde tem fumaça tem fogo. Então pode ser que suba. Tá? Hoje a taxa de juros. Se subir, você vai ver só o rebu que vai dar. Porque... Quem fez financiamento de casas e outras coisas, dependendo, se não fez com cláusulas de contrato fechada, vai chorar. Porque vai aumentar a taxa de juros. No caso para financiamento de casas, dependendo para carros também vão ficar mais caros e outras coisas. Vão ficar mais caras, tá? Os financiamentos. Então já dá para você ter uma ideia que muita gente vai chorar. Por isso que tem que ficar esperto, porque tem certas épocas que não deve se fazer contratos. Por causa desse tipo de especulações que podem acontecer. Como vai acontecer agora. Se o BOJ mudar agora, muita gente vai chorar. Você pode ter certeza disso. E nisso muita gente vai declarar falência pessoal também.
vai aumentar. Mas, né? Pulando de matéria aqui, venda no supermercado. As vendas nos principais supermercados do Japão no ano passado aumentaram em 2,7% em relação ao ano anterior, devido aos preços mais elevados dos alimentos processados e dos preços nas lojas, como itens como arroz e vegetais. No entanto, à medida que os consumidores estão se tornando mais frugais, eu adoro, né? Devido aos sucessivos aumentos de preços, o número de artigos comprados por pessoa continua diminuindo. Se está diminuindo, como é que eles estão falando que aumentou? Porque aumentou os valores. Então você vê que as pessoas estão comprando cada vez menos e pagando cada vez mais. Então tem que se tomar cuidado muito. É aquilo que eu venho pregando já tem mais de 2 anos. Você quer vir para o Japão trabalhar? Não há problema, venha. Só que não viva de ostentação. Não ostente nessa época, porque o troço está pegando. Enquanto a economia não se estabilizar, não ostente. Porque dependendo, vai fazer falta. Vai. Se você não tiver um bom plano financeiro, tu pode meter o pé pelas mãos. E nisso vai entrar em endividamento? Vai. Aí fica complicado pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. De acordo com o anúncio da Japan Chain Store Association, que é a associação das lojas de cadeia aqui do Japão, as vendas totais de aproximadamente 9.400 grandes supermercados em todo o Japão totalizaram mais de 13.307 trilhões de ienes. Isso é praticamente quase 1/4 do PIB do Japão, só para você ter ideia. Comparando as lojas existentes, as vendas aumentaram 7,2% em relação ao ano anterior, marcando o 5º ano consecutivo de aumento positivo. É aquela velha história. Está aumentando os valores, menos vendas. Então você vê que eles estão sempre no azul por causa disso. Entre estes, os produtos alimentícios representam 70% das vendas totais e aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior. Claro, repolho, dependendo do local, 1.000 ienes. Quando começou a dar um aumento no repolho, eu trouxe aqui. Tanto que na guia comunidade está lá. Que quando o repolho começou a subir, chegou a 500 ienes aqui. Eu bati uma foto e coloquei lá. Ó, toma cuidado que o bicho está pegando. Tá? Muita gente não acreditou. Mas você vê que o Hakusai, a selga, praticamente triplicou de preço também. E outros produtos têm triplicado de preço. Dependendo da situação. Estão ficando caro pra caramba. E é um salto assim, parece que perderam a noção. Como diz os cariocas, perderam a mão, tá, do negócio. Além dos aumentos contínuos dos preços dos alimentos processados devido aos elevados custos de matérias-primas, o aquecimento global e o aumento dos custos de produção também levaram os preços mais elevados às lojas de produtos agrícolas, como o arroz e vegetal. No caso do arroz também, eu havia alertado muito antes. Quem acreditou em mim, conseguiu e fez um certo estoque e conseguiu suprimir a inflação durante um certo tempo. Quem não o fez, não acreditou em mim, né? Só lamento. Mas, por outro lado, o número de artigos adquiridos por cada cliente tem apresentado uma tendência decrescente, então de queda, tá? Desde o outono do ano passado. E a associação acredita que os consumidores estão se tornando mais frugais à medida que os preços dos alimentos continuam a subir. Pensa comigo, 2 anos direto de aumentos. Chega uma hora, mesmo que se a pessoa tiver uma boa poupança, ela vai começar a estourar aquilo. Na hora que ela começar a estourar a poupança dela, ela vai falar, não, pera lá que minha reserva está indo embora. Então, eu tenho que diminuir. Então você vê que aqui eles estão falando que diminuiu, mas o governo falou que aumentou as vendas nos restaurantes. Faz sentido? Não faz. A não ser que você inclua os dados dos turistas. Aí sim. Caso contrário, não rola. Então você vê que tem
os relatórios governistas aí, que o troço é tenso. Tá? Tsuyoshi Makino, diretor-geral da Associação de Cadeias de Lojas do Japão, disse na conferência de imprensa: tanto os fabricantes como os varejistas têm uma visão de mercado dos preços que os clientes podem comprar, no caso, podem pagar, tornando difícil aumentar ainda mais os preços na situação atual. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando pro lado de cá pra caramba. Tá? Só molhar o bico. E olha, última matéria. Sinal que eu falei pouco, hein? Olha, meia. Como é que se diz? Tem vídeo que eu faço uns comentários meio compridos. Esses aqui, eu consegui pular. Por isso que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, para você ficar sempre bem informado do que está acontecendo em relação ao Japão. Déficit comercial do Japão. Isso aqui é muito que rege a parte econômica do Japão. Tá? Por isso que eu gosto sempre de trazer isso aqui. Por isso que esse relatório, para mim, ele tá meio... Como é que se fala assim? Tá meio viajado. Tá? Por que eu falo meio viajado? O governo japonês ele tem um prospecto de ficar mentindo nos relatórios. Isso não é de hoje. Tá? Tanto que ele solta relatórios, daqui passa 3 meses, acho que o povo pega a mentira, aí ele aparece em público falando: ai, me desculpem, nós erramos, que não sei o que, peço sua compreensão, que não sei o que. Na época do Kishida, então, era direto, praticamente a cada 3 meses ele aparecia a público para poder pedir desculpa por erros de relatórios. Tá? Praticamente o governo Kishida inteiro foi assim. Então já dá para você ter uma ideia do jeito que a coisa é. O Ishiba mal começou. E você vê que os relatórios dele estão meio esquisitos, né? Mas vamos lá. O déficit comercial do Japão em 2024 caiu 44% em relação ao ano anterior, para 5,33 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 34 bilhões de dólares. À medida que as exportações atingiram recorde devido à forte demanda por veículos e semicondutores, mostraram os dados do governo. Embora as exportações tenham crescido 6,2% em relação ao ano anterior para 107,9 trilhões de ienes, a balança comercial do país permaneceu no vermelho pelo 4º ano consecutivo, com as importações subindo 1,8% para 112,42 trilhões de ienes, de acordo com o Ministério da Finança. Então você vê que aqui o Japão ainda continua no vermelho. No total, o Japão continua no vermelho ainda. Tá? O Japão teve um superávit comercial de 8,64 trilhões de ienes com os Estados Unidos em 2024, com uma queda de 0,7% em relação ao ano anterior, segundo o relatório preliminar do Ministério. Isso aqui é um bom sinal? Não, é horrível. Por quê? Na hora que o Trump vê isso aqui, que o Japão está com superávit em relação aos Estados Unidos, o Trump vai fazer alguma coisa. E dependendo, o resultado não vai ser muito bom. Tá? A não ser que o Trump, como é que se fala assim, passe o pano para alguma coisa. Caso contrário, não. Tá? Com a China, o Japão tem um déficit comercial de 6,44 trilhões de ienes. Uma queda de 3,4%. É aquela velha história. Se o Japão está vendo que ele está com déficit de trilhões, por que não fez alguma coisa para barrar? É esse tipo de coisa que eu venho falando aqui no canal. Que o Japão está tomando uma política tão frouxa que o povo ninguém mais está respeitando. Você vê que o Japão foi rebaixado em questão de valor, né, de PIB. E grande provavelmente vai perder a posição para a Índia, dizem as más línguas. Vai cair para a 5ª posição. Então logo logo aquela ideia de Japão moeda forte acabou, se continuar desse jeito. Somente em dezembro o Japão relatou um superávit
comercial de 130,9 bilhões de ienes. O primeiro saldo positivo em 6 meses. Só que uma coisa está estranha, porque o governo não soltou esse relatório. Porque quem acompanha o canal deve se lembrar que eu solto esses relatórios toda vez que o governo solta. O governo soltou, eu venho aqui e já solto. O governo não soltou de dezembro. Ele soltou de novembro, mas não soltou de dezembro. Aí agora ele fala que em dezembro ele teve superávit. Por isso que eu falo que essa história está muito mal contada. As exportações do mês do relatório aumentaram 2,8% para 9,91 trilhões de ienes. E as importações cresceram 1,8% para 9,78 trilhões de ienes. Então você vê que é a diferença de 1% só, de um para o outro. É aquela velha história que eu sempre venho falando aqui. Que nos outros relatórios dá aquela ideia. Sobe 2, cai 2. É a famosa margem de erro. Sobe 2, cai 2. Aqui é diferente? Não. Deu 1%. Então, para ele não falar que ele vai fechar o ano no vermelho, 2024 no vermelho, entre aspas, apesar que o ano fiscal de 2024 no Japão ainda não acabou, só vai acabar em abril, já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Então, por isso que eles não soltaram, entre aspas, um PIB por inteiro, porque o ano fiscal ainda não acabou. Mas você vê que o governo japonês, ele esconde como é que se fala assim? Ele esconde um relatório, ele já solta um outro com umas numerações bem loucas. Então você vê que o governo japonês, ele tá num tal de manipulação de informação, de dados, que é difícil de engolir. Tá? Mas, né, vamos dar como é que você fala assim? Vamos dar o benefício da dúvida. Eu falo assim também porque eles estão falando que eles exportaram muito, igual em relação para a China, produtos, maquinários para semicondutores. Só que os Estados Unidos colocou um embargo muito grande para maquinários de semicondutores para a China. E nisso o Japão estava indo no embalo. Por isso que eu acho muito esquisito esse relatório que o Japão fez. E outra, a China é o maior parceiro comercial e em segundo vem os Estados Unidos. Se o Japão está em déficit com a China, em 6,44 trilhões de ienes, não era para estar com toda essa lucratividade. Por isso que eu falo que tem alguma coisa muito estranha isso aqui. Mas tá. É o governo japonês falando. Então o jurídico já me explicou. Evita falar certas coisas, senão vai dar problema para você. Pois é. Então a gente dá um benefício da dúvida e o governo japonês ficou, né, no azul em dezembro. Então já dá para você ter uma ideia que quando o governo ele quer falar que uma coisa está boa, ele já solta o relatório ali. Tanto que já soltou o relatório de janeiro também. Tá? Mas você vê que em relação ao relatório de janeiro, já tem 6 meses que não muda. Então o governo está mantendo a mesma, como é que fala assim, o mesmo patamar de 6 meses atrás. Por isso que eu venho falando, o Japão está estagnado. A parte econômica está parada, está estagnada. Acredite quem quiser. Está aí, o próprio governo japonês mostrando. Tá? E o Trump tomando umas decisões meio complicadas, igual nossa, de querer reduzir a taxa de juros americana na canetada. Isso vai dar, dependendo da repercussão, vai dar. Por isso que eu já venho pregando, venho falando, né, como é que se fala assim, há um certo tempo. Está empregado no Japão, se você não precisar de mudar de emprego, não mude. Porque agora a coisa está meio complicada, está ficando perigoso as situações. Mas, é aquilo que eu fiz, aquela ressalva que eu fiz também. Mas se você está trabalhando num bando de cobra, te enchendo o saco, melhor mudar de emprego para você ter, como é que fala assim, uma sanidade mental bacana. Porque sem saúde é complicado. Se você ficar com a parte mental comprometida, pior ainda. Tá? Aí que a coisa não vai para frente mesmo. Mas no resumo da ópera, a coisa tá boa pro Japão? Não, não tá legal. Tá? Enquanto o Japão não mostrar um déficit, como um superávit comercial consecutivo por pelo menos 4 ou 5 meses consecutivos,
não dá para falar que o Japão está melhorando. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo. Então você vê que a economia do Japão tá parada, ela está estagnada. Por isso que eu falo para você, faça alguma coisa por você. Se você não deixa o dinheiro parado, pelo amor de Deus, faça um investimento, seja lá de que forma for. Invista em conhecimento, ou em negócio, ou investimentos mesmo, em bolsa de valores, ou em renda fixa ou renda variável. Mas faça alguma coisa, não deixe dinheiro parado. E pelo amor de Deus, evite endividamento. Porque, principalmente se for endividamento em cartão de crédito, evite. Porque esse troço vira uma bola de neve. Tá? Do jeito que a situação tá. Né? Então, vamos todos ter calma e cautela nesses próximos, como é que se fala? Janeiro está acabando, mas estamos em janeiro ainda. Nesses próximos 6 meses, tá? Até metade do ano ali, para ver o que o Trump vai fazer. Quando que o Trump vai começar a cutucar o Japão? Porque os outros países ele vai cutucar, já está cutucando. Só que aí vai afetar mais para eles do que para nós. Diretamente, indiretamente para nós vai afetar, vai afetar. Porque tem muita empresa que exporta para a União Europeia, onde o Trump vai taxar, para a China, né? México, Canadá. E se começar com essa guerra, como é que se fala assim, comercial, pode ser que dá aquela resvalada no Japão, tá? Por causa dessa guerra cambial. E na hora que dá guerra cambial, vai ser ruim, porque dependendo vai aumentar certos produtos. E para não falar que está tendo favoritismo, vai aumentar para todo mundo. Porque senão daqui a pouco os Estados Unidos vai falar assim, você só aumentou para mim, por que você não aumentou para ele também? Aí você vai ver a nhaca que isso vai dar. Porque aí esse aumento tarifário vai resvalar para todo mundo. Vai dar um merdeiro, como é que se fala, que só Deus sabe. Se estava ruim com essa guerra da Ucrânia, vai ficar 3 vezes pior. Tá? Isso é sem contar com a ideia da taxa de juros. Quem manja de taxa de juros compostos, entende um pouco do que eu estou falando. Porque o troço vai ficar cada vez mais complicado. Porque o Japão, na época que ele tinha que aumentar a taxa de juros, ele não aumentou. Agora que o negócio ficou perigoso, ele quer aumentar a taxa de juros. Plena burrice. Agora que ele não tinha que aumentar esse raio dessa taxa de juros. Porque senão vai aumentar ainda mais o endividamento. Numa situação que já está ruim. Ele tinha que ter feito isso no começo, para não deixar a situação ficar tão ruim. Mas vida que se segue. Tá? Quis viver de especulação, tá dando no que tá dando. Então, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e Maidô.